Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Cumprimento os nossos visitantes, representantes da Comissão de Trabalhadores do Grupo Trusted News, Carolina Almeida, membro da Comissão de Trabalhadores e coordenadora de Branded Content, Rui da Rocha Ferreira, membro da Comissão de Trabalhadores e jornalista da Exame Informática. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Obrigada por terem vindo. E vamos começar com a nossa audição a requerimentos dos grupos parlamentares do PS e do LIVRE, da Comissão de Trabalhadores, do Grupo Trusted News, sobre a situação em que se encontra o grupo. Toda a gente conhece as regras, inclusive também os nossos visitantes, ou seja, vão ter disponibilidade de responder às perguntas dos deputados, dos diferentes grupos parlamentares. Vamos começar pelos grupos parlamentares requerentes e a começar pelo PS. Tem a palavra a senhora deputada Mara Lagriminha. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Presidente. Aproveito também para saudar e cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores e agradecer também a vossa disponibilidade para se dirigirem a esta Comissão e ao Parlamento. O Partido Socialista tem, ao longo do tempo, vindo a acompanhar com alguma preocupação a crise no grupo TIN. Aliás, estivemos na vossa concentração. E também porque, de facto, é o maior grupo de comunicação social em Portugal na área do publishing e depois da crise da Global Media, eu acho que todos nós, nomeadamente quem é decisor político, tem que olhar para a crise da comunicação social de uma forma mais incisiva e fazer um acompanhamento de maior proximidade. E a verdade é que este é também um sinal dos tempos e das dificuldades que são transversais à crise da comunicação social em geral e aos desafios da sua sustentabilidade, e é também nessa perspectiva que o Parlamento deve de olhar para a crise na Trusted News. Em consequência da nossa parte, como eu disse, o desafio é também para os decisores políticos, que devem estar atentos a um conjunto de fragilidades que têm efeitos para a garantia do pluralismo e também para riscos de concentração que daí podem advir. Nesse sentido, o PS entendeu ser pertinente ouvir a Comissão de Trabalhadores, mas também a seguir o Sindicato de Jornalistas e a Administração, e deixar-vos-ia desde já algumas questões que eventualmente possam responder, porque acrescentarão depois também para as audições seguintes. Como acompanharam todo o desenvolvimento e fases do processo por que passou a Trusted News e que avaliação fazem da transição do grupo Imprensa para o novo proprietário? Como foi auscultada neste processo a Comissão de Trabalhadores? Se tiveram alguma parte ativa no processo negocial inicial? Se durante o último ano existiu alguma tentativa por parte da administração de tomar medidas, no fundo, para estancar uma ferida que já era visível, sabendo que eventualmente poderia daí decorrer e acontecer esta sangria do grupo? Se houve alguma tentativa por parte da administração de reestruturar o grupo, controlar despesas ou algum tipo de alteração na gestão? Que direitos laborais neste momento não estão a ser assegurados e há quanto tempo? A nota que temos é que há cerca de um ano começaram os primeiros sinais de crise com atrasos de pagamento e que nesta fase existem salários em atraso, subsídio de férias, subsídio de refeição e até a suspensão do seguro de saúde, que teria sido uma iniciativa desta administração. Que o caminho da tentativa de PER foi de facto indeferido por existirem dívidas do grupo à Autoridade Tributária e à Segurança Social e da vossa percepção e conhecimento da empresa, como é possível que a administração tenha de facto deixado o grupo chegar a este estado, porque tanto quanto se sabe, segundo as contas públicas entregues na ERC, a Trusted News deu sempre resultados líquidos positivos até 2022 e foi de facto só em 2023 que registrou pela primeira vez um prejuízo de 115 mil euros. Como é que, com estes resultados positivos, de facto, na vossa perspectiva, a empresa acumulou uma dívida de 32 milhões de euros? Estando neste momento o grupo também em processo de insolvência, como estão a ser negociados os créditos laborais com o gestor de insolvência? Tem ideia de quantos trabalhadores já decidiram acionar o Fundo de Garantia Salarial? E se tem ideia de ter havido por parte do proprietário
durante este período, alguma tentativa de encontrar, de facto, um parceiro para investir, ou se nunca houve essa preocupação. E, por fim, neste processo de insolvência, na vossa perspectiva, como vem o futuro dos títulos, não é? Tendo em conta que também entendemos, estamos a falar de títulos com relevo para a vida nacional, para o pluralismo, e eu podia mencionar vários, mas a Visão, o Jornal de Letras até, com impacto para a divulgação cultural e literária do país, e tantos outros títulos, como a Exame, a Correia Internacional, e, portanto, há um conjunto de títulos, de facto, que têm uma influência na nossa economia nacional e têm uma influência também no papel que a comunicação social exerce no nosso país. Portanto, qual é a vossa perspectiva daquele bolo que é, de facto, os 17 títulos que integram o grupo? Para já ficaria por estas questões, depois no final avaliaremos também. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, dispõe também de 5 minutos. Faça favor. Só carregar aqui. Bom dia a todos. Agradecer, em nome dos trabalhadores da Trustee News, o vosso interesse e a vossa disponibilidade. Eu apontei aqui as perguntas, vou tentar responder mais ou menos a todas. Que avaliação fazem da transição, portanto, do Grupo Empresa para o novo proprietário? Nós dois, especificamente, não estávamos na empresa ainda nessa altura, mas quer dizer, acho que na altura toda a gente viu aquilo como algo positivo. Portanto, o Grupo Empresa queria vender, houve interessados em comprar e, portanto, isso deu continuidade aos títulos, deu continuidade aos postos de trabalho que estavam associados. Portanto, acho que, desse ponto de vista, podemos dizer que foi positivo. Agora, nós não conhecemos os detalhes todos do acordo, do negócio, mas a revista Sábado publicou um artigo em que, e até citava depois uma nota de um banco, em que dizia que, na teoria, o valor que tinha sido pago ao Grupo Empresa era muito acima daquilo que era expectável até pelo próprio mercado. Isso não sei, portanto, não tenho conhecimento para fazer essa avaliação. Aquilo que sei é que, do ponto de vista dos trabalhadores, acho que na altura foi uma solução positiva, portanto, garantindo-se empregos e garantindo-se as publicações, acho que, à luz de hoje, parece-nos tudo bem nesse sentido. Aqui, sobre como é que foi auscultada a Comissão de Trabalhadores nesse período, eu tenho a ideia que não havia uma Comissão de Trabalhadores nesse período. A Comissão de Trabalhadores só foi feita, formalizada numa fase posterior e, portanto, quanto ao nosso conhecimento, esta é a terceira Comissão de Trabalhadores que a Trustee News tem. Pois, não sei dizer especificamente quando é que entrou em funções a primeira Comissão, mas, sendo esse um ponto importante, depois podemos fazer chegar essa informação. Se durante o último ano houve uma tentativa da administração para estancar esta situação. Sim e não. Sim e não no sentido em que posso chegar mais. Está melhor assim? Ok. Está melhor? Ok. Portanto, tentativa da administração para estancar a ferida. Aquilo que é a opinião geral dos trabalhadores é um sim e um não. Ou seja, no sentido em que, de facto, foram acontecendo coisas que permitiram à empresa ir mais para o caminho de uma posição económica mais saudável. Ou seja, houve muitos trabalhadores que saíram da empresa desde o início do ano. Daquilo que nós sabemos, desde o início de 2024 já saíram 55 trabalhadores. Também é justo dizer que entraram 11 pessoas neste período. Agora, aquilo que nós achamos é que, considerando o estado em que a empresa estava, o estado em que os trabalhadores estavam e o estado em que as publicações estavam, acho que isto tinha exigido medidas mais musculadas, vamos dizer assim. Sim, e acho que também acaba por ser um sentimento generalizado junto dos trabalhadores, porque a verdade é, neste período, desde 2018, aconteceu muita coisa. Aconteceu uma pandemia, aconteceu uma guerra, aconteceu muita coisa. E, portanto, a verdade é que as empresas têm que saber adaptar-se àquilo que são as exigências de cada momento e não podem simplesmente continuar a fazer... Ou seja, não se podem fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, não é? Portanto, nesse sentido,
é opinião comum entre os trabalhadores que, de facto, podia ter sido feito algo mais. Não é podia, devia ter sido feito algo mais, porque acho que o resultado está à vista. Tentativa para reestruturar o grupo e controlar despesas. Controlar despesas, sim. Portanto, houve cortes, tanto que isso depois até acabou por afetar o trabalho das pessoas. Portanto, houve cortes de licenças de software, cortes de serviços de fotografias, serviços de agências noticiosas. E pronto, a própria questão de como os salários iam chegando tarde, esta situação tornou-se insustentável para muitas pessoas, não é? Têm as suas vidinhas para tratar, as suas famílias para tratar, e, portanto, isto acabou por provocar um desgaste brutal nas pessoas, e muitas pessoas acabaram por sair, mesmo não querendo, e há imensas pessoas que diziam, eu não queria, mas eu não tenho outra hipótese, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de meter comida na mesa. E, portanto, ou seja, isto para dizer o quê? Pode-se alegar que houve uma reestruturação nesse sentido, ou seja, saíram de facto muitas pessoas da empresa. Aquilo que é a nossa opinião é que isso não é bem uma reestruturação. Uma reestruturação tem que ser estratégica, tem que ser organizada, tem que ter objetivos, ou seja, nós vamos fazer isto para atingir determinados objetivos. E, portanto, as pessoas chegarem-se à frente por desistência quase, eu não chamaria a isso uma reestruturação. Eu não queria interromper, mas temos ali o cronómetro. Pois, isto eram muitas perguntas. Portanto, e como vai ter a oportunidade de responder a todos os grupos parlamentares, que provavelmente repetirão também as perguntas mais importantes, portanto, se não se importa, ficávamos agora aqui. O outro grupo parlamentar requerente é o LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor também, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e também quero agradecer à Comissão de Trabalhadores da Trustee News por estar aqui connosco. A vossa presença é muito importante para compreendermos melhor a situação da empresa e queria aproveitar para manifestar a nossa solidariedade com a vossa situação e a esperança de que se encontrem as melhores soluções para este grupo de comunicação social que detém títulos históricos e essenciais para a nossa democracia e para a nossa sociedade. Preocupados com o presente e o futuro de mais um grupo de comunicação social em insolvência, o LIVRE achou essencial chamar os trabalhadores e a administração para percebermos melhor tudo o que aconteceu e quem chegou a esta situação, e é para isso também que contamos com os vossos contributos. Gostávamos de ouvir a vossa perspectiva e que fizessem uma breve cronologia dos últimos anos e meses que fizeram chegar a empresa ao ponto que estamos. Sabemos que este problema não surgiu de repente e está também integrada numa enorme crise que assola o setor da comunicação social, mas gostávamos que neste caso detalhassem o que aconteceu até aqui. Temos algumas questões concretas que, se possível, poderiam ajudar a perceber este rumo. Como foi, ao longo do tempo, a vossa relação com Luís Delgado? Consideram as revistas e o Jornal de Letras viáveis e rentáveis? E, pelo que nós conseguimos aperceber-nos até hoje, são títulos que têm rentabilidade e que são viáveis, mas gostaríamos de saber a vossa opinião. Há propostas para compra ou outras soluções para estas publicações? Garantir os postos de trabalho e as publicações é essencial para o LIVRE, é claro, e para vocês, mas gostaríamos que detalhassem, se possível, quais as vossas principais preocupações para além disso, para além da viabilidade dos títulos, que outras preocupações vos assolam. E, por último, tiveram também reuniões com o Governo e com o Presidente da República. E gostávamos de saber como correram essas reuniões e se vos foi apresentada alguma perspectiva que vos deixe com confiança no futuro destas publicações. E era só para já. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, têm agora a oportunidade de responder. Faça favor. Obrigado. Cronologia dos últimos anos e meses. Portanto, compra Grupo Empresa 2018, acho que depois as coisas rolaram relativamente bem até à fase da pandemia. A fase da pandemia foi de facto muito crítica, as pessoas deixaram, ou seja, estavam em casa, perderam aquele hábito de ir à banca, comprar jornal, a revista e tudo mais. A seguir veio a guerra da Ucrânia, que não ajudou de facto
o preço de papel encareceu brutalmente e, portanto, do ponto de vista do negócio, isso não ajuda. Não ajuda também que, ou seja, há uma tendência de mercado que as pessoas têm tendência a comprar cada vez menos publicações e, portanto, também há essa tendência de mercado a considerar. Últimos meses, portanto, os atrasos nos salários começaram em novembro de 2023, exato. Portanto, desde então, ou seja, tivemos ali sempre numa situação de vai e não vai. Portanto, os salários iam sendo pagos, mas iam sendo pagos com atraso. Chegámos a 29 de maio, então, ou seja, a empresa fez um pedido de um plano especial de recuperação. 29 de maio, o Tribunal faz a homologação desse processo. Nós, enquanto trabalhadores, Comissão de Trabalhadores, demos sempre o benefício da dúvida, ou seja, porque o plano de recuperação serve justamente para a empresa recuperar, mas a verdade é que os resultados nunca foram aparecendo. Andamos mais para a frente, a situação salarial continua a agravar-se, porque, entretanto, vão ficando subsídios de alimentação pelo caminho, subsídios de férias e tudo mais. 4 de dezembro, estamos então com insolvência. Como é que foi a nossa relação com o Luís Delgado ao longo do tempo? O Luís Delgado sempre teve abertura para falar tanto com a Comissão de Trabalhadores, delegados sindicais e mesmo outros representantes, porque também há os conselhos das redações, e, portanto, nesse sentido, sempre houve abertura para falar com ele. Agora, aquilo que nós sentimos é que nós sempre fomos alertando aquilo que nos pareciam para problemas e coisas que eram óbvias, coisas gritantes que estavam a acontecer cá em baixo, e nunca sentimos da parte da administração o mesmo nível de preocupação. Ele dizia que percebia os problemas, que estava a trabalhar neles, mas a verdade é que os resultados depois nunca foram chegando. Viabilidade de revistas. Sim, é importante salientar que é preciso ter em consideração que o negócio das revistas também é sazonal. Isto para dizer, há publicações que acabam por dar mais dinheiro numa altura do ano, outras que dão, ou seja, umas dão mais no início, outras dão mais no miolo do ano, outras dão mais no final. Nem todas as publicações, neste momento, daquilo que é o nosso conhecimento, têm as contas no verde, por assim dizer, mas isto também para dizer que, mais uma vez, uma publicação, mais ou menos nada, pode perder algum dinheiro num ano, mas no ano a seguir pode dar outra vez esse lucro. Nós nunca tivemos uma visão geral das contas gerais, ou seja, de 2018 até ao presente, ou seja, de quais eram as contas das publicações. A única coisa que nos foi dada foram contas relativas às publicações para os primeiros 4 meses do ano, mas nós consideramos que, mais ou menos por causa do contexto e do que vem para trás e do que pode acontecer para a frente, esses dados diziam-nos muito poucos. Propostas para compra destas publicações, daquilo que é o nosso conhecimento, foram feitas 2 propostas oficiais à administração para compras de publicações, isto durante o período do plano de recuperação, e, portanto, essas propostas não foram aceitas pela administração. A administração disse que não eram vantajosas e, portanto, decidiu não aceitar essas propostas. As nossas preocupações, além de garantir os postos de trabalho e as publicações, esta é, na realidade, essa é a nossa grande preocupação. Ou seja, nós queremos defender os nossos postos de trabalho, nós queremos que as publicações continuem, para nós podermos continuar a trabalhar nelas. Agora, também preocupa-nos, como é óbvio, que a situação ou seja, que esta situação tenha acontecido. Ou seja, o próprio desenrolar desta situação também nos preocupa, porque há de facto aqui contornos que até para nós trabalhadores que estamos lá são um bocado estranhos. Ou seja, é uma dívida muito grande, não é? Quer dizer, portanto, ou seja, e preocupa-nos isso enquanto sociedade, não é? Portanto, acho que é necessário criar mecanismos para que se esteja mais atento e para que não aconteça situações como aquela que a pouco a deputada estava a referir, então, vamos ver os relatórios da ERC, está tudo no verde e, afinal, temos 32 milhões de dívida para pagar. As reuniões com o Governo e Presidente da República, estas reuniões foram feitas através do sindicato. A Comissão de Trabalhadores, especificamente, não participou nessas reuniões, mas daquilo que nós já falámos, entretanto, com os delegados sindicais e também daquilo que vimos nas notícias, ou seja, foram reuniões positivas no sentido em que estes responsáveis reconhecem, ou seja, estão preocupados também com esta situação e reconhecem o grande problema que isto pode causar em termos de pluralidade de informação e até mesmo com efeito de contágio sistémico para o restante setor dos mídias, que uma empresa com 17 publicações e 137 trabalhadores possa ir ao charco. Muito obrigada.
Agora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo. Faça favor. Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da Comissão de Trabalhadores. Permitam-me começar por expressar o nosso maior profundo reconhecimento pelo trabalho que têm desenvolvido, mesmo nestes últimos tempos mais difíceis. E os trabalhadores do Grupo Trust News, muitos deles jornalistas, representam não apenas resiliência e dedicação ao jornalismo de qualidade, mas também na defesa intransigente do direito à informação, que é isso que é um pilar na nossa democracia. E estamos aqui hoje para ouvir essencialmente as vossas preocupações e discutir os desafios que hoje também aqui enfrentam, cientes que a situação do grupo que atravessa não é apenas uma crise empresarial, como hoje aqui falámos, como também uma crise da comunicação social. E o PSD e o Governo têm esta plena consciência da importância dos meios e da comunicação social para a nossa sociedade. E gostávamos de deixar isso também bem claro. A preservação do mundo mediático, do acesso à informação, são questões que muito nos preocupam. E foi precisamente com esta consciência também que desenvolvemos e promovemos um plano de apoio aos mídia, com 30 medidas concretas destinadas a mitigar mesmo os desafios estruturais do setor e fortalecer esta sustentabilidade. E entre estas medidas, e permitam-me que também considero que é importante destacar algumas particularmente relevância e que também têm a ver com a situação em concreto que hoje aqui nos trazem. Os apoios diretos à produção jornalística, com o objetivo de assegurar a continuidade de publicações, e isto também é um exemplo de que hoje já aqui falámos, a promoção da literacia mediática, reconhecendo o papel central dos meios tradicionais, como os jornais e as revistas, e os apoios específicos para zonas de baixa densidade populacional, que visam também preservar o acesso à informação, mas não só, também ajudar os meios. Naturalmente, mais compra de meios, também ajudar todos os meios em Portugal. Por isso, reconhecemos que a comunicação social enfrenta atualmente uma crise sem precedentes, devido também à parte estrutural do negócio também e à competição das plataformas digitais, e apenas temos pena que esta crise nunca foi olhada nos últimos anos e apenas quando existem as crises é que percebemos que temos que agir. E por isso achamos que é importante falar deste problema de hoje, porque, como hoje já aqui disseram, existem meios como a Visão, a Exame, a Correio, o Jornal de Letras, têm sido nas últimas décadas vozes essenciais na leitura para todos os portugueses. E os factos em torno da situação na Trust News que hoje aqui nos trouxeram são extremamente preocupantes e sabemos disso. A dívida do grupo, o impacto na rejeição do PER, a declaração da insolvência, 17 publicações em risco e também os postos de trabalho. E as condições dos trabalhadores que hoje aqui falamos são naturalmente preocupantes para nós. E por isso, também nós, em nome do PSD, gostaríamos de deixar aqui algumas questões muito em concreto que considero fundamentais, também para orientar a nossa reflexão e conseguir também identificar algumas soluções para que consigamos também ajudar-vos. E hoje também referiram já aqui nas vossas intervenções que alertaram diversas vezes a administração para situações que já sabiam que poderia acontecer. Em concretamente, em que alertas é que colocaram à administração e se essas também tiveram sinais receptivos ou não. E também já referiram que existiram também aqui 2 propostas de compra. Se sabem também quais foram e que motivo também não terem sido aceitos. E como é que também que a Comissão de Trabalhadores avalia o impacto destas decisões da administração na atual situação da empresa? Se existiu também um esforço para conseguir ajudar toda a empresa na totalidade, todos os trabalhadores, como é que vocês veem também essa receptividade? E de que medidas, na vossa opinião, em concreto, são prioritárias para salvaguardar os vossos postos de trabalho e garantir, acima de tudo, também a continuidade das publicações, porque uma coisa está intrinsecamente também ligada à outra. Consideram que as manifestações e os apelos aos leitores que existiram nos últimos tempos e os anunciantes tiveram um impacto prático na administração, como também na importância da preservação dos meios e que expectativas têm em relação às intervenções também do Governo, nomeadamente no que toca ao apoio público e à mediação junto dos credores. A mensagem que nós gostaríamos de deixar aqui, que também é bem clara, que este é um tema em concreto que muito merece a nossa atenção e o nosso empenho, e o PSD está aqui também disponível sempre para contribuir
para uma solução que não só garanta o direito de todos os trabalhadores, como, acima de tudo, também garanta a permanência das publicações. Por isso, também a comunicação social como fator essencial na democracia que seja robusta e que seja plural. Agradecemos também, desde já, a ajuda nestes esclarecimentos que hoje aqui colocamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Têm a palavra os representantes da Comissão de Trabalhadores para responder. Faça o favor. Obrigado. Vou começar pelo fim, se não se importar. Portanto, mediação, intervenção do Governo, apoio e mediação junto dos credores. Aquilo que nós achamos, acima de tudo, nós vínhamos cá também para tentar fazer esse pedido, que é, tanto quanto nós sabemos, há marcas de revistas que foram dadas como garantias, e acho que parte dessas garantias acho que estão dadas à Segurança Social e à Autoridade Tributária. E, portanto, uma das coisas que nós pedimos é que, no caso de aparecerem investidores interessados neste momento para salvar as publicações, que essa questão da garantia das marcas não venha a ser um entrave. Portanto, aquilo que pedimos é que, ou seja, no limite, facilitem o negócio que o eventual investidor possa fazer. Não sei também até que ponto é que isto é possível ou não, mas pedir não custa. Portanto, nesta fase, ajudava bastante também que, eventualmente, atenção, isto é uma posição da Comissão de Trabalhadores, quero deixar isso claro. Ou seja, que o administrador de insolvência, porque ele está há muito pouco tempo no cargo, se calhar ajudava imenso nesta fase, eventualmente alguma espécie de moratória da parte da Segurança Social e da AT, ou seja, ele não tendo que pagar já aquelas que são as contribuições da empresa a estas entidades, dá-lhe mais dinheiro em caixa, por assim dizer, para gerir aquilo que são as contas difíceis da empresa e eventualmente pagar salários aos trabalhadores no final de dezembro. Achamos também, ou seja, isto são as medidas rápidas, por assim dizer, para nos ajudar no imediato. Há outras medidas que é o poder político tem um grande mediatismo e, portanto, nós neste momento estamos a correr contra o relógio e, portanto, todos os apelos públicos que vocês possam fazer em nosso nome para que se encontrem soluções para que se mantenham os 137 postos de trabalho e as 17 publicações, toda essa ajuda é bem-vinda. Para o caso disto correr mal, é preciso aprender alguma coisa com o que aconteceu com a Trustee News. Porque senão não valeu de nada estas pessoas irem para o desemprego e perdermos esta pluralidade de publicações. E, portanto, está na altura de os deputados discutirem de forma séria aquilo que querem para a comunicação social. O que é que nós achamos? Acho que a comunicação social deve ser definida como um setor crítico para a sociedade portuguesa. E sendo um setor crítico, tem que haver mecanismos que apoiem este setor crítico nas duas perspectivas. Portanto, vamos imaginar, num caso de crise, haver, por exemplo, um fundo que possa intervir rapidamente para evitar que se percam os postos de trabalho e as publicações. Numa outra perspectiva, acho que tem que haver maior vigilância àquilo que são as contas da empresa, que é para não chegarmos a situações como esta em que... Porque a verdade é, ou seja, chega-se a um ponto em que é tarde demais, às vezes, para intervir. E, portanto, acho que os meios de comunicação também deviam dar provas da sua resiliência e da sua saúde financeira, porque meios de comunicação saudáveis significa uma democracia mais saudável. Portanto, vou tentar agora voltar para trás. Ok, alertas que colocámos à administração. Sim, exato, ou seja, portanto, nós tomamos posse enquanto Comissão de Trabalhadores em junho, e, portanto, antes de nós, daquilo que é o nosso conhecimento, já muitos diretores de publicações se tinham dirigido à administração para alertar para aquilo que eram as diferentes necessidades e problemas das diferentes publicações. Isto para dizer o quê? Há sinais de problemas que não parecem ser apenas de agora. Portanto, estes, ou seja, apelos iam sendo feitos à administração. A administração ia dando algumas respostas, mas, mais uma vez, na prática viu-se muito pouco. Do ponto de vista daquilo que é a Comissão de Trabalhadores, nós, quando entramos em funções, já estávamos em pleno plano especial de revitalização.
E, portanto, a nossa preocupação, as reuniões começavam todas da mesma maneira. Tem os nossos salários, e os nossos salários, e quando é que pagam os nossos salários? Ou seja, metade das reuniões eram isto. Portanto, de facto, nós íamos lá sentir que eram reuniões pouco produtivas para aquilo que era a situação dos trabalhadores. Motivos para a administração não ter aceitado as propostas de compra. Aquilo que a administração nos disse é que essas propostas não eram vantajosas para aquilo que era a situação da empresa neste momento e, portanto, essas propostas, tanto quanto sabemos, apareceram durante o Plano Especial de Revitalização, ou seja, não eram propostas que a administração considerasse vantajosa para resolver aquilo que eram os problemas da empresa naquela altura. Medidas prioritárias, e depois tinha aqui esforço para conseguir ajudar toda a empresa na totalidade, como vem esta receptividade. Muito obrigada. Se, entretanto, vir que alguma coisa ficou por responder, haverá outras oportunidades a seguir. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Caixa. Faça favor. Bom dia, Sra. Presidente. Cumprimentá-la e os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas e também, naturalmente, a Comissão de Trabalhadores da Trustee News. Bem, naturalmente, há algumas questões que iria colocar, não as vou colocar por uma simples razão, porque os meus colegas já as colocaram e, na verdade, isto são matérias que o interesse acaba por ser comum a todos os partidos políticos aqui representados, mas, naturalmente, transmitir-vos aquilo que é o nosso entendimento sobre a vossa realidade, começando, naturalmente, por me solidarizar, e todos nós nos Chega, com a vossa situação, porque é uma situação preocupante e, naturalmente, ninguém gosta de ver concidadãos nossos a passar por dificuldades, como estamos certos que convosco neste momento acontece. No entanto, dizer-vos também que condenamos veementemente a má gestão financeira e a acumulação irresponsável de dívidas por parte da Trustee News. Vocês foram os próprios que disseram que achavam que estava tudo bem, vos era transmitido que estava tudo bem e afinal estava quase tudo mal ou tudo mal mesmo e, portanto, nós também assinalamos essa realidade. Consideramos inadmissível que uma empresa com um capital social irrisório, à luz dos valores que são conhecidos, acumule dívidas milionárias desta magnitude, lesando também o erário público e colocando em risco a sustentabilidade de títulos históricos da imprensa nacional, independentemente da opinião que tenhamos sobre cada um deles. Assim, exigimos naturalmente uma investigação que seja rigorosa a esta realidade para melhor percebermos exatamente o que é que aconteceu. Quanto aos trabalhadores, já comecei por dizer que nos solidarizamos mesmo convosco e, portanto, reafirmamos o nosso compromisso com a proteção que vos deve ser feita, bem como a promoção de um jornalismo independente e de qualidade. Mas quero também transmitir-vos, com toda a franqueza, com toda a honestidade intelectual, do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Chega, que o Chega opõe-se a qualquer intervenção estatal que implique o uso de dinheiros públicos para salvar a Trustee News, sem garantias de mudança estrutural na gestão e de ressarcimento dos contribuintes das quantias envolvidas. Consideramos isto porque não podemos permitir que os erros de gestão privada sejam corrigidos à custa do erário público, sem que haja uma reestruturação profunda e a responsabilização dos culpados, extraindo-se daí todas as consequências legais. Eu ouvi atentamente as propostas, algumas propostas que mencionaram nas intervenções anteriores. Tenho dúvidas que algumas delas resolvessem o problema e tenho mais a sensibilidade que serviriam como pensos rápidos que empurrariam o problema para a frente com a barriga, mas não solucionariam definitivamente a situação. Mas, naturalmente, estamos abertos a discutir os vossos contributos e aquilo que todos os partidos políticos nesta sede possam entender, dever fazer. Nunca esquecendo, no entanto, que tem que haver aqui alguma coerência e, portanto, da parte dos partidos políticos, a que, aliás, instaram a que discutissem com seriedade este tema, independentemente do partido e da sua linha política. Creio que todos os partidos estão interessados em discutir este tema com seriedade, mas seriedade também é dizer que temos que ser coerentes. E coerentes é dizer que, se em algumas matérias defendemos que o Estado não deve intervir em empresas privadas quando a responsabilidade do seu caminho depende dos riscos e das decisões tomadas pelos próprios grupos privados, pois não podemos, nos casos, ter essa posição e agora, quanto à Trustee News, termos uma posição completamente diferente. Há aqui alguma coerência que tem que ser aplicada e que eu julgo que os senhores também compreenderão. Nesse sentido, deixar-vos aqui 3 questões, sobretudo.
Quanto aos atrasos salariais e incerteza quanto ao pagamento do subsídio de Natal, pode a Comissão de Trabalhadores descrever de que forma a administração do grupo justificou esta situação e quais foram as respostas concretas apresentadas aos trabalhadores? É a primeira questão. A segunda, sobre a proteção dos trabalhadores. Que mecanismos ou garantias pedem ao Governo para assegurar o pagamento dos salários em atraso e a proteção dos postos de trabalho face à iminente dissolução do grupo? Bem sei que já abordaram este tema, mas pedia-vos que, mais uma vez, se possível, pudessem desenvolver esta vossa posição. E sobre as responsabilidades dos administradores, tendo em conta as dívidas acumuladas pelo grupo e a condenação dos seus gestores por abuso de confiança fiscal, pergunto-vos se considera a Comissão de Trabalhadores que a responsabilidade dos administradores deve ser devidamente apurada em sede própria e que as autoridades estatais se encontram a intervir de forma proporcional ao prejuízo causado aos trabalhadores e ao erário público. São estas as questões que vos quero deixar. Termino, como aliás antes já disse, desejo-vos pessoalmente e politicamente as maiores felicidades e que se resolvam os vossos problemas, mas peço-vos também a compreensão para a coerência política, que a todos nós deve estar inerente e que nesta matéria devemos também aplicar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Comissão de Trabalhadores. Faça o favor. Obrigado. Sobre a questão de não podermos permitir que a gestão privada prejudique o erário público, nós estamos de acordo com isso, mas também não podemos confundir aquilo que é, ou seja, não eram os trabalhadores que estavam a gerir a empresa. Portanto, nós não estamos aqui a pedir que safem a administração, estamos a pedir ajuda para os trabalhadores. E, portanto, ou seja, mas mesmo do ponto de vista económico, nós ontem tínhamos a fazer assim umas contas de merceeiro. Portanto, nós indo todos para o desemprego, indo todos para o Fundo de Garantia Salarial, se ficarmos estes 137 trabalhadores 3 anos no desemprego, isto também vai custar muitos milhões ao Estado. Portanto, ou seja, é verdade que a empresa deve muito dinheiro ao Estado, mas também é verdade que o Estado pode vir a gastar muito dinheiro connosco. Isto no sentido de, eventualmente, pode-se encontrar aqui um meio caminho, não é? Portanto, ou seja, eventualmente, lá está, não estou a dizer, nós dissemos isso, não é injetar dinheiro, aquilo que nós estamos a dizer é, dê-nos aqui um bocadinho de uma folga, porque aquilo que a empresa não tem neste momento é, não tem tempo e não tem dinheiro. E, portanto, nós ganhando um bocadinho de dinheiro, se calhar ganhamos um bocadinho de tempo. E, acima de tudo, aquilo que nós pedimos é tempo para o administrador de insolvência poder tentar fazer aquilo que... Porque o homem ainda está a inteirar daquilo que é a situação da empresa. Portanto, ele precisa de tempo. Acima de tudo, aquilo que nós vimos pedir é vamos tentar ganhar tempo ao senhor para ver se ele consegue, então, levar isto a bom porto. Atrasos salariais, forma que a administração do grupo justificou os atrasos e quais eram as propostas para resolver. Ou seja, a justificação da administração é não há dinheiro. Portanto, ou seja, chegámos a um ponto em que o conhecimento que nós temos é que a empresa era quase gerida, dinheiro entra, dinheiro sai. Portanto, ou seja, entravam dinheiros das receitas, das vendas de revistas, projetos editoriais, publicitários e tudo mais, e, portanto, à medida que o dinheiro ia entrando, ia sendo distribuído. E por isso é que, por exemplo, ou seja, a administração falava muito do não, mas nós já começámos a pagar, por exemplo, os salários de setembro. Sim, é importante começar a pagar os salários de setembro, mas também é importante acabar de pagar os salários de setembro. E nós chegámos a um ponto em que nós tínhamos pessoas que estavam a receber o salário com 40 ou 45 dias de atraso. Portanto, isto não é fácil. Portanto, e que propostas é que a administração deu para tentar resolver esta situação? As propostas eram... Quer dizer, não eram bem propostas, eram mais justificações, que é, estamos a tratar, estamos a fazer alguns ajustes, as pessoas estão a sair, as pessoas saindo, vamos reduzir a massa salarial, reduzindo a massa salarial, vamos conseguir chegar a um ponto em que as despesas batem quase certo com as receitas. O problema é que pelo caminho... Não é? Sim, bom, basicamente, a administração pediu-nos um esforço para aguentar. E foi isso que muitos trabalhadores fizeram e têm feito até agora, com alguns salários em atraso, outubro, novembro, sem perspectiva de receber o salário de dezembro se não houver aqui se não for revertida esta situação deficitária da empresa, e subsídios de refeição desde junho até agora, mais o subsídio de férias. Portanto, no fundo, a administração o que nos pediu foi esforço, tentar aguentar a situação. Muitos não conseguiram aguentar, os que estão aguentaram, mas quer dizer, estão efetivamente no limite, não é?
E aquilo que eu ia dizer é que, ou seja, esta questão de os trabalhadores vão saindo, vamos baixando a massa salarial e a situação financeira da empresa vai ao sítio, não é bem verdade, no sentido em que também foram tomadas decisões pelo meio que, para começar, as equipas começam a ficar mais pequenas. As equipas mais pequenas, isso reflete-se na qualidade do produto. Refletindo-se na qualidade do produto e, eventualmente, pode-se tornar menos apelativo para os compradores. Mas, por exemplo, foi tomada uma decisão ou seja, nós tínhamos uma dívida grande, nós, empresa, atenção, nós tínhamos uma dívida grande ao CTT e, portanto, a administração chegou a um ponto em que decidiu, bem, vamos deixar de fazer o envio das revistas para os nossos assinantes e essa malta passa todo para assinaturas digitais. Como é óbvio, muitas dessas pessoas não quiseram fazer essa transição e, portanto, foram assinantes que desapareceram. Pessoas que davam dinheiro àquela empresa. Portanto, isto para dizer o quê? Foram também tomadas algumas decisões que, sim, a massa salarial podia estar a reduzir, mas depois entramos ali numa montanha russa de as receitas também começam a baixar. E depois, a partir do momento em que começam a aparecer notícias a dizer Trustee News está em pé, Trustee News está em insolvência, revistas podem fechar, como deve imaginar, há muitos anunciantes que simplesmente já não estão dispostos a chegar-se à frente. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca que é, o dinheiro gera pouco, se começa a entrar menos dinheiro na empresa, então, chegamos a este ponto em que nós estamos. Que mecanismos de garantias pedem ao Governo para o pagamento dos salários? É assim, eu não conheço especificamente o que é que o Governo pode fazer especificamente para intervir. Nós sabemos que, ou seja, estando em insolvência, portanto, no caso as coisas correrem mal, o administrador da insolvência pode mandar as pessoas para o subsídio de desemprego e para o Fundo de Garantia Salarial. Pronto, já é uma ajuda, portanto, aqui dá-nos algum conforto, de certa maneira, não é conforto nenhum, mas... Mas pronto, de mal a menos, temos essa opção. Agora, outros mecanismos que possam estar disponíveis, não sei. Aquilo que nos parece é que, eventualmente, considerando aquilo que foram outras intervenções do Estado noutras empresas privadas, se calhar aquilo que o Estado teria que fazer temporariamente, porque eu também concordo com isso, seja, no limite, se o Estado tivesse que lá meter algum dinheiro, ou seja, depois tem que ir buscar esse dinheiro, não é? Não queremos continuar a dever mais coisas ao Estado. Mas, ou seja, os valores que eu acho que nós estamos a falar para aquilo que seria a situação da nossa empresa são valores completamente simbólicos, quase, comparado com aquilo que foram outros valores gastos noutras empresas. Portanto, acho que vale a pena, pelo menos, fazer essa reflexão. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Obrigada. Em primeiro lugar, queria demonstrar a nossa solidariedade e manifestar a nossa solidariedade com todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras da Trustee News. Infelizmente, é uma situação que nós temos vindo a assistir com alguma frequência assustadora, que é a falta de transparência e a forma como alguns grandes grupos de comunicação são geridos sem termos ou sem a sociedade decidir conscientemente se os grandes grupos de comunicação social, detentores de grandes títulos de comunicação social, devem ou não ser tratados como qualquer empresa privada, ou se o papel que desempenham na sociedade é mais relevante e a pluralidade da comunicação social e a seriedade da comunicação é um valor em si próprio que merece ser protegido. Nós achamos que ele merece ser protegido e por isso é que defendemos medidas de apoio à comunicação social e defendemos que o Estado deve, com transparência, ter essa responsabilidade. Agora, nem todas as medidas de apoio à comunicação social possíveis e imaginárias conseguem proteger uma empresa da má gestão da sua administração. E era por aí, essa era a questão que eu vos queria colocar. Nós achamos que, apesar de tudo, lá está, há poucas obrigações de prestação de, digamos assim, de provas de idoneidade e de prestação de provas de boa gestão que deveriam ter que ser feitas regularmente para não acontecer aquilo que acontece nestes casos, que é grandes grupos de comunicação social que não têm nenhum fator de risco, de repente estão em insolvência, de repente têm salários em atraso, sem que a entidade reguladora da comunicação social se tenha percebido, sem que a CMVM tenha dado nota, como aconteceu em alguns outros títulos, e, portanto, a minha questão é, se nós estamos perante, na vossa opinião, nós estamos perante um caso de má gestão. E, portanto, qual é a responsabilidade da administração na situação a que chegou a Trustee News
tendo em conta que, ou seja, se havia ou se não havia possibilidade por parte dos acionistas, dos detentores, de fazer injeções de capital que salvassem a empresa da situação a que chegou. A segunda pergunta, vocês de certa maneira já responderam, que é o que é que deveria ser o papel do Estado neste momento para tentar salvaguardar, sobretudo, os vossos direitos laborais e, eventualmente, tentar salvaguardar algum capital, não financeiro, mas capital, digamos assim, intelectual, que ainda possa ser salvo do grupo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Comissão de Trabalhadores. Faça favor. Obrigado. Queria começar pela questão da falta de transparência ou seja, nós concordamos com isso, achamos que é um setor demasiado crítico para não ter que prestar provas regulares e sérias daquilo que é a sua saúde financeira e a sua viabilidade. Os bancos têm que passar, por exemplo, por situações de stress financeiro, não é? Porque não a mesma coisa para os meios de comunicação. Acho que, de facto, ou seja, pode-se e deve-se começar a olhar de forma mais estrutural, quase como um imperativo para as empresas de comunicação. Estamos ou não perante um caso de má gestão? Não, eu queria só dizer relativamente à má gestão, nós aqui não somos, quer dizer, eu pelo menos, e o Rui também não somos especialistas em gestão, quer dizer, temos a nossa percepção e, sobretudo, o feedback dos vários trabalhadores. E a palavra mais ouvida quando fazemos a reflexão sobre o que é que se passou é inação. Portanto, não sabemos se houve uma má gestão, mas pelo menos o sentimento é que houve uma inação para poder não chegar a este ponto de como a empresa está. Ou seja, se ao longo do tempo foram tomadas más decisões de gestão, quer dizer, poderíamos dar uma opinião de que, efetivamente, deveria ter sido tomadas algumas decisões e, portanto, isso é uma inação da administração. Esse é o sentimento geral, não é? Se isso é considerado uma má gestão, então sim, diria que sim. O sentimento é deveria ter sido feito mais alguma coisa para não chegarmos a este ponto. Tendo em conta que se houve a pandemia e se as coisas começaram a correr mal logo nessa altura, então aí, se calhar, as decisões deviam ter sido, como o Rui já tinha dito, mais duras e mais visíveis para que a empresa não chegasse a este ponto e não colocar os trabalhadores nesta situação. Porque e os títulos, não é? Os trabalhadores e os títulos. Portanto, queria só dizer isto relativamente à... Sobre a má gestão, aquilo que eu acho... Boa não foi. Boa não foi. Senão não tínhamos chegado a este ponto. E, portanto, isto para dizer o quê? Quer dizer, eu em minha casa, se começo a ver as contas a acumular e se não tenho rendimentos suficientes para pagar essas contas, eu garanto que vou cortar na luz de alguma maneira, vou poupar aqui e ali na comida, vou fazer esforços para que as coisas voltem rapidamente ao equilíbrio. Portanto, não sei, mas a administração, ou seja, isto às vezes a gestão das empresas, há outros mecanismos que eu nunca fui gestor de uma empresa, portanto não conheço. Portanto, eles eventualmente poderiam ter outra ideia. Para mim, é assim que se devia gerir uma empresa. Se havia ou não possibilidades de acionistas fazer injeção de capital que salvasse a empresa. Esta é uma questão importante. Importante porque durante o plano especial de revitalização, portanto, o administrador judicial que estava a acompanhar esse processo definiu na prática 2 critérios para que o plano pudesse ser aprovado. Portanto, considerando que a AT e a Segurança Social eram os maiores credores da empresa, aquilo que ele disse foi as contribuições daqui para a frente têm que ser pagas religiosamente, se não pagar eles muito provavelmente vão votar contra, que foi o que aconteceu. E esta, mais, ou seja, numa questão de bom senso, o próprio administrador também disse. E a administração também tem que pagar tudo aquilo que é devido aos trabalhadores. O administrador judicial disse-nos a nós que a administração se tinha comprometido com ele a fazer uma injeção de capital de centenas de milhares de euros para resolver estas 2 questões. Portanto, pagar as contribuições ao Estado e pagar aquilo que era devido aos trabalhadores. A verdade é que nenhuma nem outra aconteceram. Mas, acima de tudo, aquilo que a nós, trabalhadores, para nós foi uma machadada, é que
Ou seja, havia este compromisso, que a administração também nos disse a nós que tinha feito esse compromisso com o administrador judicial, e, portanto, a verdade é que, ou seja, ele disse que tinha dinheiro para estas duas situações. O PER não foi aprovado, portanto, a AT e a Segurança Social chumbaram o PER. Então, mas se ele tinha o dinheiro, porquê é que pelo menos não meteu o dinheiro para resolver a questão dos trabalhadores? Nunca tivemos resposta a essa questão. Que deveria ser o papel do Estado neste momento para tentar salvaguardar os nossos direitos laborais? Bem, não sei, ajudem-nos. Acima de tudo isto, ajudem-nos. Nós estamos, de facto, numa situação muito, muito difícil. Nós não conhecemos, de facto, todos os mecanismos que estão à disposição, mas, acima de tudo, aquilo que nós pedimos é, se possível, tempo, se possível, que a AT e a Segurança Social possam, sei lá, uma moratória ou com a questão das garantias das marcas, que isso depois não venha a ser um problema. E depois, senhores deputados, vocês conhecem isto melhor do que nós, portanto, tudo que tiverem à vossa disposição que possam usar para nos ajudar a manter os empregos e as publicações, somos todos ouvidos. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, e bem-vindos a esta Assembleia. É de maior interesse ouvir-vos nesta situação a nossa solidariedade, enfim, em palavras não falta, mas ficamos aqui sempre com uma sensação de alguma incapacidade de que essa solidariedade passe das palavras e se traduz em algo mais concreto. Porque, de facto, esta situação, a situação em que o setor da comunicação social em Portugal, de âmbito nacional, está, é extremamente complexa. Porque aquilo a que nós assistimos, a partir do momento em que o Estado, há umas décadas atrás, entendeu que o seu papel se deveria remeter ao Serviço Público de Rádio e Televisão e a uma agência noticiosa, e mesmo assim com hesitações em relação à agência noticiosa, e que a imprensa escrita, que hoje é mais que isso, não é? Na altura os jornais ainda eram só em papel, e achou que isso devia ser deixado nas mãos do mercado, criou a situação que hoje é que estamos a assistir. É que, tendo em conta a escala do nosso país e aquilo que tem sido a evolução do consumo de órgãos de comunicação social, aquilo é que estamos a assistir é que subsistem os órgãos de comunicação social que podem perder dinheiro, porque têm um grupo económico e financeiro por trás, que lhes permite que as dívidas se vão acumulando, mas não faz mal, porque utilizam os órgãos de comunicação social como veículos de influência, não é? E por isso é que eles se vão mantendo, de vez em quando com umas reestruturações, de vez em quando o acionista diz, bem, temos que reduzir aqui 100 trabalhadores, e então reduzem 100 trabalhadores, depois daí a uns anos, bom, agora já podemos reduzir mais 200, e estas coisas vão acontecendo assim. Ou então, não tem problema, bom, vamos perdendo 1 milhão de euros por ano, faz parte, não é? da nossa forma de ter influência pública, termos um órgão de comunicação social. Bom, e quando o grupo económico acha que já perdeu dinheiro demais, bom, então aí acontecem alguns descalabros a que temos vindo a assistir. Bom, e então das duas uma, ou aqui creio que só há duas possibilidades, que é ou aparecer um outro grupo que esteja interessado em substituir-se nas suas posições, e então o conta-quilómetros volta a zero, e as coisas, enfim, como se diz no jogo de polo, voltamos à casa partida, enfim, e boa sorte, esperemos que os novos investidores mantenham os órgãos de comunicação social a funcionar, ou então pensamos numa intervenção do Estado. Bom, a intervenção do Estado que se tem pensado até agora, enfim, eu diria que de certa forma são aqueles incentivos, vamos fazer incentivos às pessoas para que assinem os órgãos de comunicação social, vamos distribuir assinaturas para as instituições, para as escolas, tudo muito bem, e portanto isso são formas de intervir, mas que são, eu diria, alguns relativamente paliativas, não é? Porque não tem, mesmo esse tipo de incentivos não tem revelado grande capacidade de alterar as coisas. Se se pede uma intervenção do Estado, quer dizer, nós não podemos aceitar que seja uma intervenção do Estado do tipo do que se fez na EFASEC. Quer dizer assim, bem, o Estado, nós damos dinheiro
aos donos daquilo tudo, e eles que se amanhem. E depois, daqui a uns anos, chegamos à conclusão, como aconteceu na EFACEP, que deitámos fora 600 milhões de euros e estamos a estaca zero. E, portanto, a haver uma intervenção do Estado, o Estado tem que assumir a sua responsabilidade, ao contrário do que fez na EFASEC, em que nenhum administrador nomeou, tome lá o dinheiro. Nós achamos que isso não pode ser, a intervenção do Estado não pode ser isso. Não pode chegar-se, desligamente, ao Sr. Luís Delgado e dizer, olha, tem aqui não sei quantos milhões do Estado para resolver o problema, e ele diz, sim, senhor, resolvo, como vos disse a vocês, não é? E depois chega-se à conclusão que afinal não resolveu e perdemos todos o dinheiro e os trabalhadores perdem os postos de trabalho. Quer dizer, nós da nossa parte seríamos disponíveis para encarar outro tipo de intervenção do Estado, que era o Estado, de facto, poder intervir, poder, enfim, aplicar dinheiro dos contribuintes na salvação de um conjunto significativo de órgãos de comunicação social, com muito significado, e entre os títulos do grupo Trustee News há títulos de grande prestígio. Aliás, resulta de um grupo de comunicação prestigiado, que começou com o Semanário Jornal, que teve jornais como o Sete, enfim, e a Visão, e o Jornal de Letras, enfim, que tem história, não é? No nosso meio mediático. Não nos repugnaria nada, vou terminar já, que o Estado pudesse ter aqui uma intervenção, mas nesse caso tinha que ter uma intervenção que permitisse também comandar os destinos do grupo de comunicação. E estaríamos disponíveis para encarar uma situação dessas. Não sabemos se ela reúne consenso nesta Assembleia, mas, para a nossa parte, seria a solução muito obrigado, decisiva para uma intervenção de salvação dos postos de trabalho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Comissão de Trabalhadores. Faça favor. Obrigado. É importante sublinhar que a administração anterior da empresa foi afastada. Portanto, isto com a insolvência, a administração foi afastada e nós, neste momento, temos um administrador de insolvência nomeado por tribunal. Portanto, sendo nomeado por tribunal, nós acreditamos naquela pessoa. Está tudo certo. Portanto, isto para dizer o quê? Eventualmente, algum dinheiro, alguma injeção que possa vir a ser feita, não é para a administração antiga gerir, é para o novo administrador tentar tirar-nos da situação em que nós estamos. Eu concordo com aquilo que disse, ou seja, grupos de comunicação social, acho que não é até quase por uma questão de confiança do público e de imagem que se passa de confiança para os outros, com um grupo de comunicação social perca dinheiro, não é? Ano após ano, após ano, após ano. Isso também, de facto, ou seja, causa estranheza nas pessoas. Então, como é que aquilo acontece e continua tudo bem? Será que há interesse? Ou seja, depois começam a surgir estas questões que não abonam nada em favor para aquilo que é a nossa profissão. Tinha falado na questão da reestruturação e redução dos trabalhadores. Há dias, uma jornalista do Público escreveu numa newsletter, e é verdade, esta deve ser a única empresa de comunicação social do país onde são os próprios trabalhadores que dizem isto já devia ter levado uma reestruturação. Já devíamos era ter, se calhar, mudado alguns projetos, reduzido eventualmente algumas equipas, justamente para que... É verdade que despedir pessoas é sempre feio, mas é muito diferente despedir 10 pessoas ou mandar 140 para o desemprego. E, portanto, eu, se estivesse naquela posição, se calhar preferia tomar a decisão difícil de despedir 10 pessoas, dando-lhe tudo aquilo a que elas têm direito e pelo qual trabalharam, e salvaguardar a continuidade dos outros 130. E, eventualmente, depois, se calhar, aquilo até começa a dar dinheiro, e daí a uns anos vou contratar outra vez mais 10, 15, 20 pessoas. Portanto, isto fazer o quê? De facto, a nossa situação é tão surreal que são os próprios trabalhadores que dizem não, isto já devia ter acontecido, isto já devia ter levado aqui uma mexida. Referiu também, ou seja, a questão de havia duas soluções, portanto, uma delas era um grupo que esteja interessado em substituir-se àquilo que está neste momento. Nós não achamos que essa seja a única solução e, se calhar, até vemos que essa solução pode ser uma solução mais espinhosa, não é? A não ser que aconteça quase uma separação, que é género, Tino Boa e Tino Má, quem era responsável fica a gerir as dívidas pelas quais são responsáveis, Tino Boa continua o seu caminho com os seus trabalhadores e siga. Isto fazer o quê? Esta ideia de que a empresa vai toda para um sítio parece difícil, até pela estrutura, pelos custos, pelos problemas que lhes estão associados. Agora, aquilo que nós acreditamos é que estes projetos, muitos destes projetos, se não mesmo todos, podem continuar de forma independente noutros sítios. Se calhar há um investidor que está interessado numa ou duas revistas, se calhar há outro que só está interessado no Jornal de Letras, se calhar há outro que até está interessado em 4 ou 5, e, portanto, neste ponto, quantas mais pessoas conseguirmos salvar?
quantas mais publicações conseguirmos manter, acho que é o menor dos males. Temos que ir à procura do menor dos males. A verdade é que estamos numa situação muito difícil e chegamos ao ponto em que, de facto, já temos que fazer estas concessões tristes, mas que é a realidade, acima de tudo. Muito obrigada. Concluímos a ronda por todos os grupos parlamentares. Vamos agora ouvir de novo os grupos parlamentares requerentes. A palavra ao grupo parlamentar do PS e a deputada Mara Lagriminha. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nesta fase de encerramento, só nos cumpre, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade, a vossa presença e, acima de tudo, dizer-vos que continuaremos naturalmente a acompanhar todas as fases deste processo, que ainda vai ser longo, garantindo que é essencial garantir a questão dos créditos laborais, e, portanto, acho que é uma das grandes preocupações que hoje aqui deixaram e que acompanhamos, mas também tentar perceber o que acontecerá daqui para a frente com os títulos. Eu creio que durante a manhã de hoje obteremos muito mais informações, até porque muitas das questões que aqui deixaram, que nós fizemos e que também são as vossas questões, teremos a oportunidade de as colocar na última audição ao administrador, porque efetivamente nós também partilhamos da ideia que há pouco deixaram aqui, que este é o resultado, mas é importante perceber o processo e como é que aqui chegamos, até para prevenir outros casos que possam vir a acontecer, até porque dissemos inicialmente, é uma circunstância que infelizmente assola a comunicação social em geral e os grupos de comunicação em geral e, portanto, é importante perceber como é que aqui chegamos para podermos ter medidas concretas e eficazes que possam, de facto, prevenir situações como esta. Há pouco falávamos aqui da legislação e temos vindo a dizê-lo ao longo do tempo. Na nossa perspectiva, sim, é preciso, de facto, mexer na lei da transparência dos mídia, é preciso dar mais competências e reforçar a ERC para que possa ter uma ação muito mais eficaz, nomeadamente na cadeia de transmissão e na idoneidade, de facto, dos proprietários. Percebemos isso com a Global Media e é, de facto, importante que se faça de facto essa alteração. Estaremos disponíveis nessa perspectiva para acompanhar as alterações que forem necessárias nessa matéria, deixando aqui também o nosso compromisso para com o jornalismo e a nossa solidariedade também para com o vosso processo, que é de uma grande resiliência, não é nada fácil durante estes meses terem dedicado o vosso máximo esforço e competências num processo muito difícil em que, de facto, estão um conjunto de direitos laborais que não estão a ser assegurados e eu acho que esse comprometimento que os trabalhadores da Trustee News têm para com os títulos que representam e para com o jornalismo é de saudar e queríamos deixar aqui também esse reconhecimento. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Comissão de Trabalhadores. Faça favor. Sim, não havia uma pergunta. Agradecemos a solidariedade e continuaremos até o esforço que nos tem mantido até aqui, quem conseguir continuar, porque no fundo isto às vezes não é só querer, é também conseguir, tendo em conta a difícil situação em que muitos se encontram. Esperamos efetivamente chegar a um bom porto dos diferentes cenários em que é possível e contamos com o apoio também aqui para ver possíveis soluções. Muito obrigada. Acrescenta no próximo. É que nós estamos já muito pressionados pelo tempo. Tem a palavra ao Sr. Deputado Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também gostaria de agradecer a vossa presença, trazer-nos aqui a vossa visão e os vossos esclarecimentos relativamente a este assunto. Conseguimos perceber que muita coisa correu mal a partir do momento em que, desde o dia 29 de maio, agradeço-vos a tal estrutura cronológica de tudo o que aconteceu até agora, até ao dia da insolvência, no dia 4 de dezembro, que era um dia que não queríamos que tivesse acontecido. Falou-se há pouco de que o Estado não se deve imiscuir na gestão das empresas, foi o Grupo Parlamentar do Chega que insinuou que este assunto não devia ser tratado por nós, se calhar, mas se calhar também, como muito bem disseram, custará ao Estado muito mais garantir as indemnizações e os subsídios que terão de ter justamente se esta insolvência se for levada a cabo. E, portanto, agradecendo a vossa presença, queremos também que saibam que acompanharemos este assunto com
com todo o cuidado e vamos ouvir mais intervenientes que também são necessários para esclarecer algumas das questões aqui levantadas. Muito obrigada e, dentro do possível, as maiores felicidades, dentro daquilo que vos pode ainda acontecer. Esperemos que seja uma resolução positiva para vós. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado pede a palavra para que efeito? Já faça a favor. Sr. Presidente, naturalmente que sei que estamos apertados de tempo, mas apenas para lhe pedir que reponha a verdade nos trabalhos desta Comissão, porque eu creio que todos os partidos, e eu tive a preocupação de dizer isso na minha intervenção, que está gravada, basta consultar, que todos os partidos estão interessados em discutir, como creio que todos fizemos, a importância desta matéria. E, portanto, não admito, em meu nome pessoal e em nome do meu grupo parlamentar, que outro qualquer do grupo parlamentar diga que essa não foi a nossa intenção. Basta ver as intervenções e as gravações. É uma falta de respeito parlamentar. Não já estamos habituados a ouvir no seu pior. Sr. Deputado, isso não é uma interpelação à mesa, porque a interpelação à mesa é sobre a condução dos trabalhos. Sobre o conteúdo das intervenções, cada grupo parlamentar e cada deputado é responsável. Muito bem. Cada um dispõe do tempo regimental. Sr. Deputado, não se entra em diálogo. O Sr. Deputado provavelmente está habituado a outras comissões, mas nesta comissão nós temos regras. Nós temos regras nestas comissões. E trata-se de uma audição, as regras estão definidas, o tempo de palavra é atribuído a cada grupo parlamentar, que usa, como muito bem entende, e pronunciando-se da forma que muito bem entender. Portanto, não vamos agora prolongar, não vamos agora criar aqui nenhum facto que não faz qualquer sentido. Sr. Deputado Jorge Galvão, pede a palavra para que efeito? Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa, apenas que na nossa consideração é extremamente desagradável ouvir uma senhora deputada de um grupo parlamentar dizer a um deputado nosso, cala-te. Isto não é aceitável numa democracia. Muito obrigado. Sr. Deputado, não ouvi isso. Não ouvi. Portanto, vamos continuar e para concluirmos esta audição, tem a palavra os representantes da Comissão de Trabalhadores. Faça favor. Terminar só para dizer que tem sido um orgulho trabalhar com estas pessoas pela coragem e pela resistência que têm mostrado. Dizer também que, ou seja, além do ponto de vista do negócio, há empresas de comunicação, mas também é importante perceber que há um valor intangível naquilo que nós fazemos. E nós, empresas de comunicação, temos sentido dificuldade em tornar esse valor intangível, que é aquilo que nós trazemos à democracia, informação rigorosa, pluralidade e tudo mais, temos de facto sentido dificuldades em transformar este valor intangível num valor que permita tornar os negócios mais saudáveis e, portanto, fica aqui o desafio também para pensarem nisso. Um último alerta que é, se é para a Trustee News cair, então que se aprenda alguma coisa com isso e que se evite que outros casos venham a acontecer. Não desperdicemos esta situação triste e dramática para que daqui a 6, 12 meses, 18 meses, o que quer que seja, estejamos aqui a discutir a situação de outra empresa. E, no final, agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos os deputados dos grupos parlamentares e o interesse em ouvir-nos. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço a vossa presença, os esclarecimentos que deram às senhoras e aos senhores deputados e quero também associar-me às manifestações de solidariedade que foram apresentadas por todos os grupos parlamentares e esperando que haja uma saída positiva para esta situação. Obviamente que os média têm uma especificidade própria, que prestam um serviço público à sociedade e à democracia e, portanto, também devem, como tal, ser tratados. Dito isto, despeço-me, porque já temos ali os próximos convidados.